Oi, bem-vindo ao Spoiler Lab. Um homem encontra óculos em uma igreja que revelam a verdadeira face dos alienígenas que controlam secretamente os terráqueos. Hoje vamos recapitular a história do filme Day Live, de 1988. Um vagabundo desempregado do Colorado, chamado George, viaja pela América em busca de um lugar ao sol. É assim que ele acaba em Los Angeles, com seus altos arranha-céus e grandes oportunidades. O homem chega a um centro de empregos para encontrar um emprego oficial. Muitas pessoas, que também estão procurando trabalho, se reuniram lá. George tem uma entrevista, e conta a um funcionário do centro de empregos sobre seu difícil destino. Em sua cidade natal, muitos negócios fecharam de uma vez e as pessoas ficaram sem trabalho. A mulher ouve George sem muito interesse e diz que ele não tem experiência suficiente para ser empregado. O homem dá um sorriso desapontado e sai do centro de empregos, enquanto continua vagando sem rumo pelas ruas da cidade. George se depara com um pregador e para ouvi-lo falar. O pregador conta emocionalmente a um pequeno grupo de espectadores que os demônios capturaram as mentes da classe dominante da Terra e controlam as pessoas comuns por meio deles. O homem exorta os ouvintes a acordar e escapar do controle das elites dominantes. Percebendo o carro da polícia, decide seguir em frente. No caminho, ele vê um homem estranho que, como se estivesse hipnotizado, está assistindo a um anúncio sem sentido na TV atrás do vidro da loja. Mas nada não presta muita atenção nele e segue em frente. Eventualmente, George encontra um centro temporário para o sem-teto, e planeja passar a noite lá. Uma mulher na casa ao lado está hipnotizada por um programa de TV sobre uma estrela narcisista que acredita que nunca envelhecera. George está cansado, então ele se recosta na cadeira e suspira pesadamente, imerso em seus pensamentos. No dia seguinte, George visita um canteiro de obras e tenta conseguir um emprego como operário. A princípio, o capataz se recusa a aceitar nada, porque só permitem trabalhadores que façam parte do sindicato. No entanto, George parece convincente, então o capataz negocia o salário e o contrata. Como todo mundo, o homem começa a trabalhar com o suor do rosto. Embora a questão de seu emprego tenha sido resolvida, ele só conseguirá o dinheiro em alguns dias. Então ele não tem onde passar a noite. Novamente, um dos trabalhadores, chamado Frank, percebe o novato frustrado e se oferece para mostrar a ele um lugar com comida e um banho quente. A princípio, desconfia de seu novo conhecido, mas logo decide segui-lo. Ao longo do caminho, os homens conseguem encontrar algo para conversar e se relacionar. Frank leva o vagabundo para um acampamento e o apresenta a amistosos habitantes locais que vieram para Los Angeles em busca de fortuna de todo o mundo. É costume aqui ajudar uns aos outros. Até mesmo as crianças se sentem confortáveis neste acampamento. Um dos homens locais, chamado Gilbert, imediatamente dá a George a tarefa de tornar o acampamento mais aconchegante. É hora de almoçar e George recebe uma grande porção de comida saudável. Durante a refeição, Frank conta a George sobre sua vida. Assim como George, ele se mudou para outra cidade para encontrar trabalho, para poder sustentar sua família, que permaneceu em Detroit. Frank está zangado com a elite local que encheu os bolsos com dinheiro e fechou quase todas as fábricas em sua cidade natal, deixando centenas de pessoas desempregadas. O homem já perdeu toda a paciência, e está pronto para medidas drásticas se pelo menos mais uma fábrica fechar. Frank acredita que as classes mais baixas precisam lutar para sobreviver. Então ele avisa amigavelmente a George que está pronto para competir com ele por um lugar ao sol. George é mais otimista. Ele está determinado a trabalhar duro e construir sua vida do zero. À noite, nada está andando pelo acampamento e nota alguns moradores com entusiasmo assistindo a um comercial de TV sobre unhas postiças. Em algum momento, o sinal é interrompido e uma transmissão com um homem ansioso aparece na tela. Ele fala sobre como todos vivem em um mundo criado artificialmente. Segundo ele, um grupo de cientistas conseguiu descobrir que algumas criaturas desconhecidas enviam um sinal especial para a Terra, que coloca as pessoas em transe e as priva de pensamento crítico. Há cada vez mais pessoas pobres e a injustiça racial está aumentando. Os alienígenas fizeram lavagem cerebral nas pessoas para serem indiferentes a tudo, exceto a seu próprio benefício. No entanto, os moradores descartam a mensagem alarmante do esquisito na TV. Eles apenas reclamam das dores de cabeça e mudam de canal com a transmissão. George percebe que um padre cego está perto do grupo repetindo cada palavra da transmissão. Gilbert imediatamente corre até o padre. George não consegue ouvir a conversa, mas percebe que os homens estão discutindo com pressa. Gilbert conduz o velho até a igreja, localizada no território do acampamento. Os olhos de George seguem os homens que se afastam por mais um pouco. E ele desconfia que eles guardam algum tipo de segredo. Na manhã seguinte, encontra Gilbert na entrada do acampamento e decide perguntar sobre sua ida noturna à igreja. O homem diz que a igreja oferece uma cozinha comunitária para o sem-teto e ele teve que passar a noite lá para colocar tudo em ordem. Além disso, Gilbert informa que ele canta no coral da igreja, e o ensaio está prestes a começar. A mesma transmissão com o homem misterioso aparece na TV novamente, e ele pede para interromper a transmissão do sinal que hipnotiza as pessoas imediatamente. A transmissão causa fortes dores de cabeça novamente, e os residentes respiram aliviados, quando a TV muda de volta para o jogo de beisebol. Ansioso, Gilbert corre para a igreja novamente. Desta vez, George decide segui-lo. Ele pode realmente ouvir o coro cantando na igreja.
Então ele assume que não levantará suspeitas entrando na igreja. Ele descobre um mini laboratório químico e uma misteriosa inscrição na parede. Eles vivem, nós dormimos. O homem percebe um gravador que está tocando bem alto o canto do coral. Serve apenas como disfarce para abafar os ruídos da reunião secreta que está acontecendo atrás da parede. Na sala ao lado, Gilbert, o homem da TV, e outros membros do grupo secreto estão tentando invadir o canal mais uma vez para reproduzir sua gravação por mais tempo e alcançar mais espectadores. Os membros do grupo desejam recrutar o maior número possível de pessoas para comunicar suas ideias à sociedade de maneira mais eficaz e eficiente. Ao ouvir a conversa, George se afasta e acidentalmente tropeça em um cofre secreto com muitas caixas. Ele decide deixar esse mistério para mais tarde. Fecha o cofre e está prestes a sair quando se depara com o padre cego. O padre apalpa seu rosto e mãos e solta George. Ele percebe que George é o trabalhador e imediatamente, sem hesitar, começa a falar sobre a revolução. George fica perturbado com tudo isso e sai correndo da igreja. O pregador grita, atrás do cara que ele vai voltar. Um helicóptero da polícia aparece e começa a sobrevoar a igreja, o que deixa os participantes da reunião nervosos. Logo o helicóptero voa para longe e George pega emprestado o binóculo de um adolescente local e monitora continuamente o que está acontecendo no prédio. Gilbert e seus capangas carregam caixas para fora do prédio e as colocam no carro. A vigilância de George é interrompida por Frank. Nada imediatamente conta ao amigo sobre o que acabou de ver na igreja. Mas Frank não quer se meter em encrenca e o aconselha a não interferir no que quer que esteja acontecendo. Enquanto isso, o carro cheio de caixas se afasta da igreja. George observa a igreja com o binóculo o dia todo, mas nada mais acontece. À noite, o acampamento e a igreja são cercados pela polícia. As pessoas estão confusas sobre do que exatamente são culpadas. Então elas silenciosamente observam o que está acontecendo. De repente, a polícia, com a ajuda de escavadeiras, começa a demolir as inúmeras barracas e trailers dos moradores, e eles se espalham em pânico. Horrorizado, George observa o caos se desenrolando enquanto a polícia destrói impiedosamente a vida de pessoas boas. Policiais pegam e encurralam o padre e o pregador da TV. Eles tentam desesperadamente resistir, mas a polícia os espanca até que não respirem mais. O mesmo destino aguarda todos que não escapam do acampamento. George não pode fazer nada para ajudar aqueles que já foram levados pela polícia, mas salva um adolescente que estava encolhido em um canto com medo, tendo escapado da polícia por pouco. George e o adolescente assustado sobem no último andar de uma igreja em ruínas. Depois de vagar pelos corredores, eles encontram uma sala onde os sobreviventes restantes estão escondidos. As pessoas não entendem por que foram invadidas e passam a noite inteira em um abrigo. Pela manhã, eles saem de seu esconderijo para inspecionar o que restou do acampamento após o pesadelo da noite anterior. O acampamento parece que passou por um furacão, mas eles encontram uma TV no meio do acampamento, que surpreendentemente ainda funciona e está transmitindo anúncios engraçados. Enquanto isso, George decide investigar o cofre secreto da igreja. A inscrição provocativa na parede ao lado dele foi encoberta durante o ataque de ontem. George encontra uma caixa sobrevivente na despensa, a mesma que Gilbert levou ontem no carro. Imediatamente, um carro patrulha passa pela igreja e George é forçado a se esconder dos policiais. Depois de encontrar um lugar seguro, o homem abre a caixa e fica desapontado ao encontrar dezenas de óculos de sol dentro. Ele esconde a caixa em uma lata de lixo e leva consigo um par de óculos. Enquanto caminha pela cidade, George decide colocar os óculos e tudo ao seu redor de repente fica preto e branco. O mundo todo, anteriormente tão familiar, assume uma aparência completamente diferente. Através dos óculos, cada outdoor, placa ou manchete diz: obedecer, casar, procriar, consumir, comprar, não pensar, assistir TV e assim por diante. Em vez de imagens brilhantes em revistas, ele vê um conjunto de frases manipuladoras e apelos à submissão. Mesmo as pessoas que antes pareciam comuns agora mostram seu verdadeiro rosto monstruoso. Através dos óculos, ele os tira e os coloca de volta várias vezes para garantir que o homem parado na frente dele realmente pareça uma criatura alienígena. O estranho observa George, desconfiado, mas felizmente não diz nem faz nada. Mais uma vez, George coloca os óculos e vê a inscrição: "Este é o seu Deus" nas notas. Ele também descobre que existem transmissores instalados em todos os semáforos da cidade que transmitem uma voz hipnotizante. Diz a ordem repetidas vezes: durma. Nada logo percebe que nem todas as pessoas são iguais. Espantado, ele observa humanos comuns se comunicarem calmamente com aqueles que se parecem com monstros alienígenas, e imediatamente fica claro que os monstros são os mais bem-sucedidos da sociedade. Entrando no supermercado, George presta atenção ao discurso de um político na TV, e um alienígena também se esconde atrás de seu rosto. O cara começa a rir histericamente com essa revelação. Ele não pode deixar de insultar a senhora que o empurra, que também parece um monstro através dos óculos. Ele tenta explicar às pessoas comuns ao seu redor que este é um monstro parado na frente deles, mas, ao fazer isso, ele apenas estraga seu disfarce. A senhora informa outros alienígenas sobre uma pessoa que pode ver sua aparência real por meio do walkie-talkie em seu relógio de pulso e descreve sua aparência. Tendo recebido a mensagem, os outros alienígenas se movem em sua direção. George sai correndo para a rua, horrorizado. Aqui, muitos alienígenas estão olhando atentamente para ele, mas o homem não os percebe e insulta a
Mulher monstro. Ele é imediatamente pego pela falsa polícia. Eles interrogam George e perguntam onde ele conseguiu os óculos, mas o cara não conta. Então, os guardas o ameaçam e tentam convencê-lo a se juntar a eles. No entanto, George não cede tão facilmente. Ele espanca os policiais, pega suas armas e se livra deles. Carros de polícia imediatamente começam a chegar ao local. Armado, George decide se esconder no banco. Lá, ele descobre que metade dos visitantes também são alienígenas. Impulsionado pela adrenalina, o cara abre fogo contra alienígenas que estão escondidos, disfarçados de pessoas. Um dos alienígenas chama outro esquadrão da polícia e desaparece magicamente, antes que George possa atirar nele. Na tentativa de escapar dos perseguidores alienígenas, ele sai correndo do banco e percebe um drone o seguindo. George o derruba e vai para um estacionamento fechado, onde conhece uma linda garota chamada Holly. Ele garante que ela é humana, faz a garota como refém e ordena que ela o leve para sua casa. Esta é a única maneira de escapar de seus perseguidores, que estão correndo para a margem. Na casa de Holly, George cai no chão, exausto, e tenta explicar o motivo de suas ações. Ele pede desculpas à garota pelo inconveniente causado. Ele diz a ela que o mundo deles está em perigo e que o poder foi tomado por criaturas malignas que controlam todos ao seu redor. George convida Holly para colocar os óculos escuros e ver por si mesma, mas a garota se recusa e não acredita nele. Quando o homem fecha os olhos exausto, Holly tenta passar silenciosamente por ele, mas ele observa cada movimento dela. Depois de um tempo, George se acalma e pergunta a sua refém o que ela faz. Holly revela que trabalha como assistente de direção na televisão. George lembra que os alienígenas estão enviando o sinal pela TV e quer quebrá-lo, assim que o cara perde a guarda. A garota quebra a garrafa na cabeça dele e o empurra pela janela. Depois de cair do segundo andar, George milagrosamente sobrevive, mas perde os óculos escuros. Enquanto isso, Holly informa a polícia sobre o que aconteceu, e chama um esquadrão da polícia para seu endereço. Nada é forçado a se esconder dos guardas novamente e encontra um local seguro sob a ponte. Depois de escurecer, o cara chega a outro bairro, e passa a noite na rua. No dia seguinte, ele chega ao canteiro de obras, para pedir a ajuda de Frank para lutar contra as criaturas alienígenas. Seu amigo está apavorado com ele, já que George acabou de encenar um grande tiroteio e eliminou muitas pessoas. George tenta dizer a Frank que eles não eram pessoas, mas alienígenas disfarçados. Porém ele não quer ouvir nada do que George está dizendo e diz para ele ir embora. Em seguida, George chega ao local onde escondeu a caixa cheia de óculos de sol, mas todas as latas de lixo estão vazias. O homem vê um caminhão de lixo estacionado nas proximidades. Ele sobe na traseira do caminhão e, remexendo no lixo, encontra alguns pares de óculos sobreviventes. Frank se torna uma testemunha acidental das aventuras de lixo de George. Frank dá o salário ao amigo e diz que não pode mais ajudá-lo. George pede insistentemente ao amigo que coloque os óculos, para que ele possa ver o mundo real também. Mas Frank se recusa e acredita que seu amigo enlouqueceu. Cansado da desconfiança, George decide dar um soco no amigo e uma briga feroz começa entre eles. No final, Nada chuta o amigo no chão e força os óculos nele. Espantado, Frank finalmente acredita em George. Horrorizado com a realidade, os amigos alugam um quarto em um motel próximo, onde discutem o próximo curso de ação. Frank assume que há outras pessoas que veem os alienígenas e devem procurá-los. George conta a ele uma história de sua infância. Vivendo em extrema pobreza, ele era constantemente abusado por seu pai. A severa desigualdade de classe causou ódio nas pessoas comuns, o que alimentou os alienígenas todos esses anos. Agora George pretende se vingar deles por sua vida quebrada. Pela manhã, os amigos encontram Gilbert no motel, que também está de óculos escuros. Ele os convida para um encontro secreto de pessoas afins, que acontecerá naquela noite. Os amigos chegam ao endereço e encontram outros videntes, de diferentes idades. Eles trocam os óculos de sol por lentes modernas que são mais seguras para os olhos e dão uma imagem mais nítida. Gilbert conta a eles em detalhes sobre quem são essas criaturas que inundaram a Terra. Acontece que os invasores alienígenas estão recrutando humanos comuns para seus próprios propósitos, prometendo-lhes riqueza e poder em troca por seu serviço fiel. Para eles, a Terra é apenas um negócio e uma fonte temporária de recursos para a criação do terceiro mundo. Todas as catástrofes globais e mudanças climáticas também são obra deles. Quando os alienígenas esgotarem completamente a Terra, eles seguirão em frente para escravizar novos planetas. Um dos membros da unidade de resistência mostra a Frank o relógio alienígena, que ele decide pegar. Os manifestantes não conseguiram decifrar o código secreto do dispositivo alienígena, o que permite que eles se movam livremente no espaço e conversem entre si. Gilbert reúne todos e diz que ainda não tem homens suficientes para um ataque massivo. Mas o grupo é beligerante e garante que uma ação deve ser tomada imediatamente. Gilbert acalma a multidão e sugere que eles primeiro devem encontrar a fonte do sinal e hackeá-lo para acordar as pessoas de seu transe. Holly aparece na sala e dá uma pista de onde pode estar o sinal. Ela mexe nervosamente nos óculos de sol de George e pede desculpas a ele pelo que fez. A conversa é interrompida pelo aparecimento repentino da polícia, que abre fogo contra o grupo. A maioria dos membros da resistência se perdeu ao tentar escapar, mas George, Frank e Holly conseguiram escapar ilesos do prédio. Armados até os dentes, os amigos atiram nos alienígenas e se escondem em um beco.
George quer ir até o epicentro do massacre, para encontrar Holly, mas Frank o impede de executar sua perigosa ideia. Ele tenta descobrir como o relógio funciona, para que eles possam interceptar a comunicação dos alienígenas. Mas, em vez disso, abre inesperadamente um portal sobrenatural. Os policiais estão chegando cada vez mais perto do esconderijo dos amigos. Então eles não têm escolha a não ser pular no portal. Eles acabam em uma base alienígena subterrânea, onde encontram escritos em um idioma desconhecido. Os amigos se movem cuidadosamente por um corredor e se deparam com um posto de controle alienígena. As criaturas, disfarçadas de militares, são informadas pelo rádio de que a operação para eliminar o grupo terrorista foi concluída com sucesso. Satisfeitos, os alienígenas saem para comemorar a vitória, e Frank e George avançam em direção aos sons vindos do final do corredor. Eles acabam em um banquete de gala, onde um homem em um terno caro faz um discurso de louvor à aliança alienígena. Ele informa alegremente aos convidados recrutados que os alienígenas logo dominaram completamente a Terra, o que trará grandes benefícios para a elite da humanidade. Em seguida, ele compartilha as estatísticas de seu sucesso com o público, o que causa alegria e aplausos universais. Os amigos são abordados por um dos antigos moradores do acampamento, que também ficou do lado dos invasores. Ele decide que George e Frank também foram recrutados pelos alienígenas e fica surpreso por ainda estarem vestidos como pessoas pobres. O homem decide levar os recrutas para um tour pela base e os leva a um aeroporto estrangeiro. Lá, os alienígenas em forma humana viajam para outros planetas do universo. Em seguida, chegam aos bastidores do estúdio de televisão, onde fica a central de controle de toda a operação. Por meio do satélite, o sinal é transmitido para todo o mundo, escravizando a consciência dos humanos comuns. Por meio da bajulação, George engana o guia turístico para levá-los para dentro do próprio estúdio de televisão. O homem concorda, mas os guardas se recusam a deixá-los passar sem um passe especial. Então, os caras decidem usar a força e atirar nos alienígenas. Seu velho conhecido tenta detê-los e convencê-los a se submeterem à nova autoridade. Os alienígenas escravizaram todo o planeta e controlam todas as ações dos humanos. Ele os convida a se juntar aos vencedores e aproveitar os benefícios que os alienígenas lhes dão por seu serviço fiel. Apesar de seus argumentos, os caras não pretendem se tornar traidores. Um dos soldados invade a sala e o traidor usa esse momento para se mover no espaço. Os amigos pegam suas armas e invadem o estúdio até o escritório principal, onde os humanos recrutados estão trabalhando. George interroga os funcionários, tentando encontrar Holly com a ajuda deles, mas ninguém sabe onde ela está. No entanto, ele descobre que o sinal que hipnotiza as pessoas está localizado no telhado. Os amigos vão imediatamente para o topo do prédio e encontram Holly no caminho, que conseguiu sobreviver, atirando nos alienígenas. O trio finalmente sobe ao último andar, mas Holly acaba sendo uma traidora e atira impiedosamente na cabeça de Frank antes de entrar no telhado. George encontra uma antena parabólica transmitindo o sinal alienígena e tenta atirar nela, mas a garota silenciosamente se aproxima dele por trás e dispara. Ele se render, apontando uma arma para ele. Ele se recusa e atira em Holly primeiro. Ele então destrói a antena parabólica. Helicópteros imediatamente abrem fogo contra George. Mas, quando ele está deixando o mundo, ele mostra zombeteiramente aos alienígenas seu dedo médio. George consegue quebrar o sinal e a humanidade finalmente descobre a chocante verdade sobre a realidade. Agora todos eles podem ver que criaturas alienígenas estão se escondendo entre humanos comuns, transmitindo programas de televisão, indo para os mesmos estabelecimentos que eles, atuando em filmes e até iniciando relacionamentos. Graças a um simples vagabundo do Colorado, o mundo conseguiu acordar de um longo sono. E aí, o que você achou desse filme? Deixe nos comentários abaixo e se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva para mais recapitulações de filmes. Vejo você na próxima vez.